é tudo no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 2, o versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 17. Depois vamos pular para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Por último, vamos regressar aí para Atos, capítulo 2, versículo 42, até lá o versículo de número 44. Amém? Graças a Deus. João capítulo 2, versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 15. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Atos, é só regressamos lá para Atos, depois do Evangelho de João, vamos lá para Atos 2, do verso de número 42 ao verso de número 44. Atos, capítulo de número 2, 42 ao 44. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Palavra do Senhor. Vamos orar. Inclina a tua cabeça, vamos orar. E por gentileza, não feche a tua Bíblia. Você pode deixar a Bíblia aberta aí no banco, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Mantenha a tua Bíblia aí aberta, porque nós vamos falar alguma coisa sobre Timóteo. Pai, muito obrigado por esta grande celebração. Obrigado por esta festa. Obrigado pelo aquilo que o Senhor já está fazendo. Desde o primeiro dia em que o teu filho, teu servo, o anjo desta igreja, assentou no coração realizar esta grande atividade, esses cultos de louvor e adoração e celebração, a tua bondade e a tua fidelidade. Eu creio que teu Espírito inspirou para que ele pudesse, ó Deus, proclamar este grande tema, mais igreja, para despertar o teu povo na necessidade de abraçarmos, de valorizarmos, ó Deus, de fazermos parte, de estarmos, ó Deus, integrados na tua igreja. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e nesta casa. Muito obrigado por cada homem, mulher, jovem, criança que o Senhor tem levantado nesta casa. Muito obrigado pelos teus planos e propósitos para esta casa. Pai, estamos a consagrar este momento nas tuas mãos. Que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Ensina-nos a tua verdade. Que o teu Espírito tenha liberdade de se mover no nosso meio. Faça a tua obra como te apraz. E todo engano e toda mentira do diabo que se levantou para roubar, matar e destruir, toda distração maligna sobre este lugar, oramos que não prospere, mas caia por terra. Senhor, que o teu nome seja glorificado, conhecido e exaltado no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toma o teu assento, querido irmão. Queridos, como dissemos anteriormente, estamos gratos a Deus por esta grande festa e por esta oportunidade. Estamos gratos a este grande casal pastoral, nosso querido pastor Isaac e a nossa querida pastora Esperança e toda a equipa que está aqui auxiliando nesta grande obra, neste grande ministério. Estamos felizes por aquilo que Deus está a fazer neste lugar. Temos acompanhado
de próximo esta obra e podemos testemunhar e testificar diante de Deus que esta obra está a crescer, que esta obra é de Deus, que Deus tem um propósito e um plano para este lugar. E se você é membro nesta casa, quero te desafiar nesta noite: não se deixe levar por ventos de doutrina, não se deixe levar por notícias falsas, não se deixe levar por curiosidades vãs e abandonar esta casa. Neste lugar você vai encontrar, você vai conhecer o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. Se tem um membro desta casa ao lado de ti, diga para ele: permaneça. Fala: fica firme. Fala: aqui tem palavra, tem sustento, tem alimento espiritual. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos nos focar nesta noite aqui na carta de Paulo a Timóteo. Queridos, quando nós lemos 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta de Paulo também a Tito e a Filemão, nós percebemos que Paulo está a passar instruções práticas para a igreja. É certo que os irmãos já conhecem, já sabem que essas cartas aqui mencionadas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta de Tito e também Filemão, são chamadas de epístolas pastorais. Foram escritas pelo apóstolo Paulo com a intenção de passar instruções para que as igrejas aprendessem, para que os crentes entendessem como convém estar na casa do Senhor. Conforme nós lemos no capítulo número 3, no versículo de número 14, Paulo vai dizer a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tarde, fiques ciente de como se deve proceder na casa do Senhor. 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta também para Tito, são epístolas pastorais, ou cartas pastorais, como você desejar. Elas contêm instruções para a igreja, mas contêm instruções para todo crente também, nos mostrando as verdades de Deus, de como deve se proceder, como se deve estar, como se deve posicionar na casa de Deus, que é a igreja do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para o capítulo de número 1 de 1 Timóteo, nós percebemos e nós aceitamos esta verdade, que foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta. 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo de número 1, vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo de Cristo Jesus. Os irmãos sabem o que significa a palavra apóstolo. Quer dizer enviado. Creio que isso é do conhecimento de todos os irmãos. Mas ela vai adquirir um sentido especial quando Jesus chama aqueles 12 e os nomeia como apóstolos, dando a eles uma missão especial. E todos nós conhecemos o que os apóstolos fizeram. Mas aqui está a falar de Paulo, que não faz parte dos 12, não esteve com os 12, não andou com os 12, mas Jesus o apareceu lá em Atos capítulo número 9, a caminho de Damasco, e o designou de apóstolo, e o constituiu apóstolo, e o enviou como apóstolo. Por isso Paulo tem tanta autoridade quanto os 12 apóstolos, e ele está a escrever esta carta não na sua própria inspiração, não no seu próprio desejo, não na sua própria vontade, mas é o Espírito de Deus guiando Paulo, instruindo Paulo para escrever para a igreja. Que igreja é esta que Paulo está a escrever? Esta é a igreja que está em Éfeso. Quando nós lemos no versículo de número 3, diz Paulo: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina,
Paulo está a escrever para Timóteo. Timóteo está em Efésios. Paulo deixou Timóteo em Efésios para a demonstrar a igreja, para pastorear a igreja. Por isso Paulo, a caminho de Macedônia, está a escrever para Timóteo como ele deveria proceder na igreja. Por que Paulo escreve para Timóteo? Quando nós lemos o versículo 2, a Bíblia vai dizer que Timóteo, ou melhor, Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé. Essas palavras nos chamam a atenção. Paulo poderia dizer apenas filho na fé, mas ele vai dizer verdadeiro filho na fé. Porque Paulo está a falar verdadeiro filho na fé? É óbvio que você vai pensar comigo e você vai seguir esse raciocínio, que há falsos filhos na fé. Aleluia. Havia problema na igreja de Éfeso. E nós percebemos no versículo 4 e no versículo de número 5, em que Paulo vai instruir a Timóteo, dizendo que deves permanecer em Éfeso, porque há certas pessoas que estão a ensinar outra doutrina, outro evangelho, estão a falar o que não convém, estão a falar o que não é verdade. No versículo de número 4, Paulo diz e adverte a Timóteo que não deveria se ocupar com fábulas, genealogias sem fim, que antes de tudo promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Queridos, Paulo está a dizer que Timóteo é verdadeiro filho na fé, não para enfeitar o texto ou a carta, mas porque havia falsos filhos na fé na igreja de Éfeso. Pessoas que diziam seguir a Paulo e aos ensinamentos de Paulo, mas na prática estavam a introduzir outras doutrinas, outros ensinamentos. Então Paulo faz questão de salientar que Timóteo é verdadeiro filho na fé. Aleluia. Queridos, o verdadeiro filho na fé é aquele que segue o seu pai espiritual, segue o ensino do seu pai espiritual, segue a doutrina do seu pai espiritual. Na verdade que não é do seu pai, mas é a doutrina bíblica, é o ensino bíblico. Ele segue fielmente. O verdadeiro filho na fé, ele é obediente ao seu pai na fé. Por isso Paulo confia a Timóteo esta carta, porque sabe que Timóteo é um verdadeiro filho na fé, é um homem fiel, é um homem que reconhece a autoridade de Paulo sobre a sua vida, é um homem que vê Paulo não simplesmente como um apóstolo, mas também como um pai na fé. Por isso ele diz: Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então Paulo confiava que as instruções que estava a passar para Timóteo seria fiel para passar em diante as mesmas informações. Aleluia. Aleluia. Tem filhos na fé nesta casa? Tem filhos na fé nesta casa? Você é fiel ao teu pai na fé? Aleluia. Aleluia. Então escuta, Paulo está a escrever para Timóteo, e Timóteo está onde? Está em Éfeso. E a igreja de Éfeso tem problema, porque está a se levantar pessoas que estão a ensinar outras doutrinas, falsas doutrinas, estão a trazer ensinamentos novos, que não estão de acordo ao ensino de Paulo, que não estão de acordo ao ensino de Jesus. Estavam preocupados com genealogia e fábulas, se perdiam em debates de genealogias sem fim, e que provocavam divisões e confusões e até heresias no meio da igreja. Então Paulo está a escrever a Timóteo, trazendo essas instruções para que Timóteo ficasse longe dessas pessoas e para que Timóteo soubesse lidar com esse tipo de pessoa dentro da igreja. Por isso, quando nós lemos no capítulo de número 3, versículo 14 e 15 que nós lemos, Paulo vai dizer:
escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Querido, nós percebemos, e claro que vamos nos perguntar, que coisas são essas que Paulo está a falar, que escreve para Timóteo? Certamente que é o que está no capítulo de número 1 e o que está no capítulo de número 2 e principalmente o que está no capítulo de número 3, que nos faz contexto para entender o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Escuta bem, no capítulo de número 3, Paulo vai começar a dar os ensinamentos sobre o bispo ou o presbítero. Também pode ser chamado de ancião. Quer dizer a mesma coisa. Aquele que é o supervisor, aquele que está em posição de liderança. Mas ele fala do bispo, também fala do diácono, também fala do comportamento das mulheres, também fala do comportamento dos homens dentro da igreja, mostrando para Timóteo que existe um comportamento que nós devemos adotar dentro da igreja. Queridos, na igreja não se faz as coisas de qualquer jeito e de qualquer maneira. Existe um procedimento correto na igreja. Aleluia. Existe uma maneira de fazer as coisas na igreja. E essa maneira é uma maneira de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso Paulo está a instruir a Timóteo quanto a essas coisas. Mas quando nós estamos aqui no versículo de número 15, olha o que Paulo vai dizer. Para que, se eu tardares, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Quando nós ouvimos a expressão casa de Deus, nos faz lembrar o Antigo Testamento. Aleluia. O Antigo Testamento chama o templo de casa de Deus. Aquele templo que Salomão edificou era chamado de casa de Deus. Lá em Crônicas, primeiro livro das Crônicas, quando Salomão edificou aquele templo, inaugurou aquele templo, ele chamou o templo de casa de Deus. É verdade que vai dizer que Deus não habita em casa construída por mãos humanas, mas quando o lugar é separado, quando o lugar é consagrado, quando o lugar é dedicado para o uso de Deus, aquele lugar pertence a Deus. E Deus toma como sua propriedade, como seu lugar de manifestação. Aleluia, aleluia. Então, escuta, Paulo está falando a Timóteo. Eu quero que você fique ciente de como se deve proceder ou comportar-se na casa de Deus. Aqui nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 17. Texto que nós lemos. Diz que Jesus foi para o templo e lá ele encontrou os cambistas que trocavam dinheiro, negociavam dinheiro. Era uma prática comum. O que acontecia nos dias de Jesus? As pessoas vinham de longe para ofertar a Deus, mas não era aceito qualquer tipo de dinheiro, qualquer tipo de moeda. Eles tinham que trocar o seu dinheiro para o dinheiro que era aceito no templo. E como as pessoas vinham de longe, muitas vezes essas longas viagens não podiam carregar consigo animais, eles vinham com dinheiro e compravam animais para sacrifício. Só que isso estava a ser feito dentro do templo, provavelmente no átrio, provavelmente no pátio, mas estava a ser feito dentro do templo. E algumas pessoas estavam a se aproveitar desta situação. Escuta, você, quem já viajou um voo internacional, quem já foi para fora de Angola, você já notou, já teve essa experiência? Depois de você entrar no aeroporto, depois de você fazer o check-in, quanto é que custa uma gasosa naquele restaurante lá dentro? Amém? Fora do aeroporto você pode comprar aquela gasosa 1.000 kwanzas ou 500 kwanzas. Dentro do aeroporto, depois de fazer o check-in, você pode comprar 3.000 kwanzas. Irmãos, é um aproveitamento, não é? É um aproveitamento. É o que estava acontecendo no templo nos dias de Jesus. Como você já está no templo, não tem mais opção. Então eles estavam a extorquir. Aleluia. Então Jesus chega no templo, contempla tudo isso no templo, e Jesus começa a expulsar
aquelas pessoas, os animais, derrubando as mesas, derrubando os cambistas, correndo com aquele pessoal. E a Bíblia vai falar que os seus discípulos lembraram o que estava escrito no Salmos de número 69, se não estou erro, que vai dizer: o zelo pela tua casa me consome. Os seus discípulos lembraram disso. Irmão, escuta bem. A Bíblia está dizendo que os discípulos de Jesus lembraram do que estava escrito. Salmo 69, versículo 9. Está lá escrito. Os discípulos de Jesus lembraram disso. Só que Jesus não estava só com os discípulos. Lá tinha também outras pessoas. Fariseus, publicanos, enfim, tinha outras pessoas lá. E os homens da lei olharam para Jesus e perguntaram para Jesus. O versículo a seguir, eles falam: com que autoridade tu fazes isso? Aleluia. Irmãos, por que eles perguntaram isso? Porque quando os discípulos lembraram do Salmo 69, versículo 9 aí, sobre o zelo da tua casa me consome, essa passagem só poderia ser aplicada a uma pessoa: ao Messias. Aleluia. Não só os discípulos perceberam que Jesus é o Messias, ou que Jesus está a se manifestar como o Messias, como aquelas pessoas que estavam ao redor entenderam e compreenderam que Jesus está a se colocar na posição do Messias. Você compreende isso? Aleluia. Eles olharam como uma afronta. Quem é você para dizer que é o Messias? Mostra coisa que testifica que tu és o Messias. Aleluia. Agora entenda, o texto diz: o zelo pela tua casa me consome. O que é zelo, irmão? É fervor, é dedicação. O que é zelo, irmão? É cuidado intencional e intensivo. Zelo pela casa de Deus. Então Paulo está a dizer a Timóteo: eu estou a escrever essas coisas para que tu saibas como convém estar, proceder na casa de Deus. E Jesus está a nos mostrar que nós devemos ter uma estrutura do templo. Dizem: isso não vale nada, isso não é nada, mas o importante é Deus na minha vida. Querido, você está equivocado. Se esse lugar foi consagrado para Deus, este lugar tem valor para Deus. Tem que haver zelo, tem que haver dedicação, tem que haver amor, tem que haver cuidado intensivo e intencional. Alguém está me entendendo? Irmãos, nós vamos chegar lá. Estamos a tentar entender alguma coisa, mas vamos chegar lá. Escuta, Paulo está a juntar as duas expressões. Ele diz: a tua casa, ou a casa de Deus melhor. E ele também diz que é a igreja. Agora aqui, quando Paulo está a falar de igreja, nós nos perguntamos: o que é a igreja? Você sabe o que é a igreja? Pergunta no teu irmão: você sabe o que é a igreja? Aleluia. Escuta, quando a Bíblia fala da igreja, e isso todos nós já conhecemos. Significado, a palavra grega para igreja, eclésia, nós sabemos que significa chamados, chamados para fora, chamados. Mas também quer dizer assembleia, a palavra eclésia, que significa reunião ou ajuntamento. Mas ajuntamento em nome de alguém, por uma causa, por uma razão. Aleluia. Ajuntamento em nome de alguém. Por isso, quando você vai ler Mateus, Jesus vai falar assim: aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aleluia. Eu não sei se você entendeu, mas Jesus não disse que estou na lateral. Jesus não disse que estou na esquerda. Jesus não disse que estou na direita. Jesus disse: eu estou no meio dele. Eu disse que igreja é um ajuntamento, uma reunião ou uma assembleia que
que pessoas se juntam em nome de alguém. E a Bíblia está dizendo em Mateus que Jesus está no meio deles. Que quer dizer, Jesus é o centro, Jesus é o foco, Jesus é o centro da igreja. Se haver ajuntamento ou reunião, ou assembleia, ou um grupo de pessoas, que Jesus não é o centro, que Jesus não está no centro, que Jesus não é o foco, não é igreja. Irmão, precisamos saber o que não é igreja. Aleluia. Precisamos saber o que? O que não é igreja. Há pessoas que têm dito: igreja é o meu coração. E eu tenho dito que teu coração é o teu coração e ponto final. É um músculo que bombeia sangue no teu corpo e ponto final. Teu coração não é igreja. Você nunca vai ver na Bíblia escrito que os vossos corações são igreja. Jesus nunca falou isso. Paulo nunca falou isso. Pedro nunca falou isso. João nunca falou isso. Se você pensa que o teu coração é igreja, você está equivocado. Porque a Bíblia diz lá no livro de Jeremias que o coração é enganoso, é perverso, é corrupto. Longe de mim que o meu coração seja a igreja. A igreja é incorruptível, a igreja é santa, a igreja é triunfante e vencedora. Ela não é o teu coração. Ele é o corpo de Cristo, mas não é o teu coração. Escuta, querido irmão, eu estou a dizer que Paulo está a ligar casa de Deus e a igreja de Deus. Aleluia. Casa de Deus e a igreja de Deus. E que Paulo está a ensinar como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus. E é importante nós perceber o que é a igreja e o que não é a igreja. Queridos, igreja é o corpo de Cristo. Igreja é o povo de Deus. Igreja são aqueles que foram chamados por Deus do mundo para o reino de Deus. Igreja são aqueles que foram separados da vida do mundo para o reino de Deus. Tornaram-se propriedade de Deus. Tornaram-se membros do corpo de Cristo. Isso é igreja, irmãos. Individual, irmãos. Individualmente, ninguém é igreja. Somos membros do corpo. Aleluia. Podemos representar a igreja, mas não somos a igreja individualmente. Vou te dar um exemplo. Quando nós falamos de assembleia, nós chamamos assembleia, o encontro, a reunião das pessoas. Qualquer membro da assembleia, estou a falar assembleia dos deputados, qualquer membro da assembleia, assim entre aspas, pode representar a assembleia em uma situação, em uma ocasião, mas ele não é a assembleia. Aleluia. A assembleia é o ajuntamento de todos os deputados lá, aquele todo o grupo é que faz a assembleia. Ele é um membro da assembleia que pode representar a assembleia. Estou a querer dizer, aonde você estiver, aonde você for, você pode representar a igreja, mas você não é a igreja. Aleluia. A igreja somos nós, mas você não é a igreja. Você é membro da igreja. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo de número 20, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aos 12. E esse é um texto interessante, que diz que os discípulos estavam reunidos à porta fechada, com medo dos judeus. E é lá, com as portas fechadas, com medo dos judeus, irmãos, em que Jesus apareceu. E vai dizer, isso é João capítulo 20, versículo de número 19. E diz que, então ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Onde é que Jesus estava? No meio deles. Onde é que Jesus estava? No meio deles. Aleluia. Porque Jesus estava no meio dele? Já dissemos aqui, a semelhança de Lucas
não é? Capítulo 24, versículo de número 36, a semelhança de Mateus também. Já dissemos aqui que quando Jesus está no meio, ele é o centro. Quando Jesus está no centro, ele deve ser o foco. Quando Jesus é o foco, então nós estamos na igreja. Nós estamos perante a igreja. Agora, o sentido de igreja, historicamente, não se aplica só às pessoas. Historicamente, o sentido de igreja também se aplica a essa estrutura que nós estamos a ver aqui. A estrutura, as 4 paredes, ela também é chamada de igreja. Ela também é chamada de igreja. Esse é um sentido histórico. Quer dizer, nós não chamamos somente esse lugar de templo. Nós também chamamos de igreja. Nós também chamamos de casa de Deus. Historicamente, ela também tem esse sentido. E nós precisamos compreender que esse sentido de igreja em nenhum momento desvaloriza o sentido real da igreja. São as pessoas. Não. Ele não desvaloriza. Ele nos faz compreender que as pessoas que fazem a igreja se reúnem num lugar específico. E esse lugar específico também é chamado de quê? Igreja. Você está entendendo o que estou a falar? Então, se você está a entender isso que é a base, agora você precisa compreender como nós devemos proceder na igreja. Qual deve ser o nosso comportamento na igreja? Qual deve ser o nosso relacionamento com a igreja? Irmãos, o nosso tema vai dizer comprometidos com a igreja. E comprometidos, irmãos, compromisso nos fala de aliança. Compromisso nos fala de responsabilidade. Compromisso nos fala de pacto. Compromisso nos fala de deveres. Aleluia. É isso que nos fala compromisso. Quando Paulo vai falar para Timóteo que você deve saber como se procede na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, Paulo vai dizer 2 coisas no final do versículo. Paulo vai dizer que é coluna e baluarte da verdade. Querido, vamos tentar entender o que é que Paulo está a falar aqui. Coluna e baluarte da verdade. Numa primeira lida, muitas pessoas podem perceber ou entender que quer dizer a mesma coisa. Algumas versões diz fundamento, alicerce da verdade. Escuta, quando Paulo está a falar coluna, está a falar de um pilar de sustentabilidade. Aleluia. Mas Paulo não está a querer dizer que a igreja é a verdade. Porque nós sabemos pela Bíblia, em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que Jesus é que é a verdade, não é a igreja. Mas a igreja, ela defende a verdade. A igreja, ela sustém esta verdade de 2000 anos para cá. Ela mantém a verdade. Em outras palavras, irmão, você não encontra a verdade fora da igreja. Não importa aonde e como você se converteu. Porque há pessoas que se converteram em casa. Há pessoas que tiveram um toque de Deus por meio da rádio, do telefone, por meio de um dizer, por meio de alguma coisa, e se converteram em casa. Não importa onde se você se converteu, mais tarde ou mais cedo, Deus vai te levar para a igreja. Deus vai te levar para uma igreja. E quando nós estamos a falar de igreja, dizemos que estamos a falar de um ajuntamento, de um grupo de pessoas. Mas não é apenas um ajuntamento e um grupo de pessoas. É um ajuntamento e um grupo de pessoas organizado. Daí nós dizermos que a igreja é uma organização e ela também é um organismo. Porque ela está viva. Mas ela é uma organização. Como toda organização, tem princípios que regem a igreja. Aleluia. Tem um estatuto chamado a Bíblia Sagrada. Aleluia. Tem uma liderança. Você lê Efésios capítulo número 4 aí. Deus vai falar por meio do apóstolo Paulo. E é a mesma igreja. É a mesma igreja. Quero olhar esse texto com os irmãos. Vamos lá, Efésios capítulo número 4. Aí, quando Paulo está a instruir a igreja de Éfeso, quero ler isso com os irmãos. Creio que os irmãos conhecem esse texto. Só para não mencionarmos assim alguma coisa importante. Vai lá, Gálatas, Efésios, aí no 4, né? Quando Paulo fala sobre apóstolos, profetas, não é?
Em Éfeso. Aleluia. Vamos lá. Os irmãos projetaram? Aí 11, 12. Ok, obrigado. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Continua. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Para a edificação do corpo. Eu disse que a igreja, ela é um organismo vivo, ela é uma organização organizada. Deus constituiu liderança na igreja. Aleluia. E liderança para quê? Para organizar. Aleluia. O termo que Paulo vai usar aqui é para edificação. Edificação é crescimento saudável. Aleluia. Então Deus instituiu na igreja pastores. Volta aí no versículo de número 11. Ele começa com apóstolos. E nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Diz que perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Esses são aqueles que se constituíram os pilares da igreja. Jesus funda a igreja. Jesus lança o fundamento. E depois os apóstolos escreveram todo o Novo Testamento. Foram os apóstolos que escreveram. E Paulo lança os alicerces e os fundamentos de como devemos proceder na igreja. Queridos, apóstolos são os 12. E ouça aqui, esse lado é um outro assunto, se temos apóstolos hoje ou não. Depois, você na tua igreja conversa com o teu pastor. Mas olha, fala dos profetas e outros para profetas. E aqui nós pensamos nos profetas do Antigo Testamento, nos profetas do Novo Testamento, que estão lá na Bíblia. Em Atos capítulo 13 vai dizer que havia profetas na igreja de Antioquia, não é? E também você vai depois discutir com o teu pastor se ainda há profetas hoje ou não. Ok. E outros para evangelistas, aqueles que proclamam e anunciam, como Filipes e outros. E outros para pastores, para cuidarem do rebanho, doutrinarem o rebanho. E doutores, aqueles que ensinam, como Paulo também era doutor, aqueles que ensinam, aqueles que instruem também no caminho do Senhor. Pode continuar aí? Finalidade da liderança na igreja: aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? O povo de Deus. Aperfeiçoamento para que finalidade? Para fazermos a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Tem liderança. Você não pode proceder de qualquer jeito, de qualquer maneira. Existem regras na igreja, existem princípios na igreja. Eu disse, não importa onde você se converter, como você se converter, Deus vai te levar para uma igreja. Em outras palavras, não existe cristianismo fora da igreja. Não é possível ser cristão fora da igreja. Porque em Éfeso, Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Se você é cristão fora da igreja, então você não é membro do corpo. Você não faz parte do corpo. E se você não é parte do corpo, você não pode ser igreja ou membro da igreja. Alguém está me entendendo? Não há cristianismo fora da igreja, irmãos. Cristianismo vive-se na igreja, nesse corpo. Aleluia. É aí que você é aperfeiçoado. É aí que você é ensinado, ministrado, edificado, para você fazer a obra de Deus. Então precisamos compreender isso. Escuta, Paulo está a dizer que a igreja é o baluarte da verdade. Aleluia. Podemos voltar? Estamos em 1 Timóteo. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar lá em Timóteo. Capítulo 3. O que é que Paulo está a dizer? A igreja é o quê? A casa de Deus, do Deus vivo. Aleluia. E Paulo está a dizer que a mesma igreja, ela é a coluna da verdade e o baluarte também da verdade. Agora escuta, irmãos, a coluna, ela tinha como um propósito. Deixa eu contar um bocadinho sobre a realidade de Éfeso.
Em Éfeso tinha um templo, o templo da Diana. Esse templo tinha 21 colunas. E cada coluna representava a oferta de um rei do passado. Eram colunas embelezadas com ouro, pedras preciosas e coisas parecidas. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E as pessoas contemplavam e admiravam aquilo. Quando Paulo está a falar que a igreja é a coluna da verdade, aqueles pilares, eles tinham como finalidade exaltar os reis que haviam edificado, ofertado aquilo para o templo de Diana. Quando Paulo está dizendo que a igreja, não é a igreja, ela é a coluna da verdade, ou baluarte também. Mas vamos ficar ainda em coluna. Quando Paulo está falando que ela é a coluna, o que Paulo está falando? Paulo está nos falar, ou Paulo está a falar para a igreja de Éfeso e para nós também, que ela é que levanta a verdade. Ela torna a verdade conhecida para todos. Aleluia. É missão da igreja transmitir a verdade, ensinar a verdade a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito do mundo, a respeito da salvação. Isso é missão da igreja. Resumimos isso na pregação do evangelho. É missão da igreja trazer a verdade para este mundo, torná-la conhecida. Aleluia. Agora Paulo vai dizer que também é baluarte da verdade. Baluarte é fundamento, irmão, é alicerce. Aleluia. Quer dizer, se você quer estar firme, seguro, você precisa estar na igreja, porque ela guarda a verdade, ela segura a verdade. Aleluia. É na igreja, não é fora da igreja. Então nós queremos entender, irmãos, como deve ser o procedimento do crente na igreja. E isso está claro em Atos capítulo de número 2, versículo de número 42 ao 44 que nós lemos. Está bem claro. O versículo 42, Lucas vai dizer: o Cristo, eles ensinavam que você e eu somos pecadores e precisamos da salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, as pessoas vêm para a igreja, querem saber como ficar rico. Amém. Ficar rico não é pecado. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. Mas a igreja não é para isso. Amém. A igreja não é para isso, irmão. Aleluia. Hoje as pessoas vêm na igreja, querem saber como que casar, ter marido, engravidar. Aleluia. Esse não é o propósito da igreja, irmãos. Esse não é a finalidade da igreja. O propósito da igreja é mostrar ao mundo quem é Jesus. Aleluia. Este é o propósito da igreja. Anunciar Cristo, proclamar Cristo, falar de Jesus. Este é o propósito da igreja. Querido, lá em Efésios que nós lemos, você é aperfeiçoado, os santos são aperfeiçoados para fazer a obra de Deus. E esta obra é sair às ruas, ir para povos, nações, tribos, raças e línguas e falar a respeito da salvação de Deus. Aleluia. Não é para isso que você se converteu, para proclamar Cristo ao mundo. A razão por que a igreja existe, irmãos, quando não for necessário falar mais de Jesus, a igreja vai ser arrebatada, vai ser levada, vai ser tomada. Aleluia. E isso você depois discute com o teu pastor, se é antes da tribulação ou depois da tribulação. Mas eu sei que Jesus vai vir buscar a igreja. E Jesus vai levar a igreja. Aleluia. Então a Bíblia está a ser clara ao nos dizer que eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. O que é perseverar, irmãos? É seguir continuamente, é se manter naquele ensino. Aleluia. Agora, os apóstolos não ensinavam as suas imaginações. O pastor Tony falou aqui sobre os crentes de Bereia, que quando Paulo ensinava, eles verificavam se é mesmo assim. Aleluia. Aleluia.
Irmão, deixa eu te fazer entender um bocadinho como que os apóstolos ensinavam. Os apóstolos ensinavam o que Jesus fez, o que Jesus é e o que Jesus falou. Aleluia. Irmão, escuta, eu tenho dito assim. Para mim, a chave hermenêutica da Bíblia é a pessoa de Jesus. Hermenêutica significa interpretar, irmão. Ok? Interpretação, entendimento do que está lá escrito. Hermes era um deus grego da interpretação, do ensino. Da interpretação, da tradução. Vamos ficar por aí. Mas podemos pular esse lado. Vai, olha só. Quando você lê o Antigo Testamento e você quer entender a palavra de Deus, sabe onde é que você deve olhar? Não é no dicionário Strong, não é no Champlin. Olha na vida de Jesus. Se você olhar na vida de Jesus, você vai entender o Antigo Testamento. Jesus disse: examinai as Escrituras e fazei o bem, porque elas testificam a meu respeito. Aleluia. Pastor Champlin não ajuda, ajuda. Comentário bíblico não ajuda, ajuda. Mas a chave não é Champlin, a chave é Jesus. Olha para Jesus. Olha para o que Jesus falou a respeito do assunto. Olha para o que Jesus fez a respeito daquele assunto. E agora uma dica para nós pregadores. Se Jesus não falou nada, você também não fala nada. Pode estar lá no Antigo Testamento, pode ser bonito, pode ser poderoso, mas se Jesus não falou nada, pregadores, fica calado. Vais inventar. Aleluia. Depois vai explicar lá diante de Deus. E Deus vai te dizer assim: se o meu filho não falou nada a respeito desse assunto, por que você falou? Aleluia. Escuta, se você quer entender a Bíblia, você precisa fazer o quê? Olha para o que Jesus falou, olha para o que Jesus é e olha para o que Jesus fez. Você vai entender a Bíblia. Você vai entender o Antigo Testamento. Você vai entender o Novo Testamento. Então a Bíblia está dizendo que eles perseveravam. Eles estavam lá constantes, se mantinham firmes no que os apóstolos... Porque o que os apóstolos ensinavam não era o que estava na cabeça deles. Não era a imaginação deles. Era o que o Espírito os inspirava e os fazia lembrar daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou. E como Jesus viveu. Aleluia. É nisso que você tem que perseverar. É nisso que você tem que crer. É nisso que você tem que viver. A doutrina dos apóstolos, irmãos, eu disse que o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. Claro, temos exceções, Lucas, evangelista. Mas escuta, doutrina dos apóstolos, estamos a falar do Novo Testamento. Estamos a falar do ensino do Novo Testamento. É isso que você deve seguir. Aleluia. Segundo ponto, irmãos, aqui no texto de Atos, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, irmãos. Escuta, comunhão fala de dois aspectos. A ceia é comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja. A ceia é comunhão. Os irmãos talvez que já cultuaram em algumas igrejas de fala inglesa, alguns não chamam ceia como tal, mas falam communion, se referindo à ceia. A ceia é comunhão. Jesus falou em João que não beber do meu sangue e comer do meu corpo não tem parte comigo, em mim. Aleluia. A ceia é um momento de comunhão. Quando nós falamos aqui de comunhão, não é só do estar junto, mas também nos fala da ceia do Senhor. Nos fala também dessa partilha, porque Ele vai acrescentar aqui no partir do pão. Essa é uma referência clara à ceia do Senhor. Mas Ele vai continuar dizendo nas orações. Eles oravam juntos. Depois Ele vai dizer: em cada alma havia temor. Por que havia temor? É simples, porque eles estavam na doutrina fiéis. Eles tinham comunhão, não havia brigas,
Não havia inveja, separações. Tomavam a ceia junto, que é o partir do pão aí. E eles oravam juntos. E vai dizer, em cada alma havia temor. Irmão, sabe o que é temor? Reverência a Deus, respeito a Deus, as coisas de Deus. Isso é temor. E há muita gente que não tem temor na igreja. E diz que como resultado disso, muitos prodígios, milagres, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluia. E ele acrescenta o versículo 44, estou a correr. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que isso quer dizer, irmãos? Que ninguém considerava o que é dele, propriamente seu, mas punha em disponibilidade para o serviço da igreja. Estava em disponibilidade para o serviço da igreja. Agora escuta, estou a terminar mesmo. O que fazer para ter compromisso com a igreja? Porque o nosso tema é comprometidos com a igreja. Primeiro, tem que ser parte do corpo de Cristo. Você tem que ser parte da igreja. Você tem que entrar na igreja. Você tem que estar na igreja. Você tem que se firmar numa igreja. Quando falo se firmar, entrar, ser parte, estou a falar da igreja local. Irmãos, é do diabo você dizer, eu não preciso da igreja. Eu não preciso de ir numa igreja. Eu posso conhecer e aprender sobre Deus na minha casa. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Crente sem igreja, isso não é de Deus. Não é bíblico. Então o que eu devo fazer para ter compromisso com a igreja? Primeiro, tenho que pertencer à igreja. Por quê? Nós nunca vamos valorizar aquilo que não nos pertence. Dificilmente valorizamos. Você vai começar a valorizar a igreja quando você fazer parte da igreja. Aleluia. Há pessoas que vêm à igreja, mas como eles não têm sentimento de pertença, eles não valorizam. Por isso é que temos crentes que não dizimam, não ofertam, não cantam, não fazem nada. Por quê? Porque eles não sentem que a igreja também pertence a eles, que eles são parte da igreja. Por isso eles não fazem absolutamente nada na igreja. Então você precisa ser primeiro parte da igreja. Você tem que entrar na igreja. Você tem que ser parte da igreja. Segundo, você que gosta de tomar nota. Segundo, a igreja é casa de Deus. E isso nos fala de quê? Que a igreja é uma família. Você tem que entrar na igreja e ser parte da família. Você já viu aquele irmão que fala, não, eu só vou na tua igreja, mas eu não dou confiança a ninguém. Não sou amigo de ninguém, estou no meu canto, não me meto com ninguém, não converso com ninguém. Já viu esse tipo de pessoa? Eu vou lá, assisto o meu culto, mas vou na minha casa. Escuta, você está equivocado. A igreja é uma família. Quando a Bíblia está falando de casa de Deus, nos leva para a família. Aleluia. Famílias moram debaixo do mesmo teto. A expressão aí em Timóteo, casa, uma expressão grega que é oikos, não fala só de estrutura, mas fala de família. Pessoas que têm laços. Você precisa criar laços dentro da igreja. Se você não criar laços dentro da igreja, laços afetivos, emocionais, você nunca vai sentir parte da igreja. Você nunca vai ter compromisso com a igreja. Porque não há nada que te ligue emocionalmente às pessoas. Então você tem que ter esse lado. Tens que entender que a igreja é uma família. Aleluia. Aleluia. A igreja é uma família, irmãos. Terceiro aspecto, você tem que estar envolvido com o trabalho da igreja. Todos nós recebemos dons e talentos da parte de Deus. Deus não criou pessoas inúteis, vazias. Não, irmãos. Quando Deus criou Adão, Deus o criou de onde? Do pó da terra. Aleluia. E a terra é rica em minerais. Aleluia.
Adão veio com todo tipo de riqueza que você pode imaginar. Aleluia. Dentro de si. Foi constituído assim. E Deus proveu Adão de capacidade e habilidades. Deus deu 2 ordens a Adão: cuidar do jardim, trabalhar o jardim, cuidar do jardim. E Deus deu ordem a Adão para nomear os animais. E o nome que Adão colocou, e assim foi. Deus não criou Adão para inutilidades. Deus criou Adão com utilidade. Então você não foi criado para enfeitar a igreja ou o templo. Você foi criado para servir a Deus também. Então todos nós aqui dentro temos alguma coisa da parte de Deus para contribuir para a igreja. Me refiro a dons e talentos. Aleluia. Aleluia. Então não fique aí a se guardar, a se isolar, a dizer não, todo mundo já faz. Se Deus te trouxe para esta casa, se Deus te colocou nesta igreja, é porque Ele tem um trabalho para ti nesta casa. Aleluia. Aleluia. Como devemos nos comportar na igreja, irmãos? Devemos aprender a defender a igreja. E talvez vamos terminar mesmo já aqui. Escuta. Há muitas pessoas que dizem ser da igreja, membros da igreja, mas falam mal da igreja. Falam mal nas redes sociais. Falam mal no serviço, falam mal nos amigos. Quando você lê a Bíblia, você vê em algum lugar da Bíblia, Paulo, Pedro, Tiago, João, a falarem mal da igreja. Eles não falam mal da igreja. Eles corrigiram a igreja, eles exortaram a igreja, repreenderam a igreja, mas eles não falaram mal da igreja. Sou eu, quem é você, que acha que temos o direito de falar mal da igreja? Quando você fala dos servos de Deus, mal dos servos de Deus, dos pastores, você está falando mal da igreja. Quando você fala mal daquela irmã, daquele irmão, você está falando mal da igreja. Aleluia. Há pessoas que estão aqui, mas eles proíbem sua esposa, seus filhos, de serem da igreja, de fazerem parte da igreja. Há pessoas que estão aqui e perseguem a igreja, irmãos. Não, pastor, eu nunca persegui a igreja. Quando você fala naquele irmão assim, isso que o pastor falou, só falou, mas eu não vou fazer porque também ninguém faz. Você está perseguindo a igreja. Quando você desmotiva outros a participarem ativamente da igreja, você está perseguindo a igreja. Você está a combater a igreja. Você está a se opor à igreja. O compromisso com a igreja nos leva a ter zelo pela igreja. O zelo nos leva a defender a igreja em toda e qualquer circunstância. Aprenda a defender a igreja. Há pessoas, irmãos, que odeiam a igreja. Irmão, a igreja te fez quê? Uma outra pessoa dentro da igreja pode ser que te feriu, mas a igreja te fez quê? Há pessoas que odeiam a igreja, irmãos. Tem ódio pela igreja, tem ira pela igreja. Eu lembro que alguém deu testemunho lá na nossa igreja, que passou fora da igreja e olhou, viu o dístico, disse, mais uma igreja, se só abre igrejas à toa. Não fez um mês, alguém convidou essa pessoa para a igreja. E está na igreja até hoje. É membro da igreja até hoje. Aleluia. Jesus disse lá em Mateus, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém pode prevalecer contra a igreja. A igreja é vencedora. Aleluia. Irmão, então como devemos nos comportar na igreja? Com temor a Deus. Aqui não é na boate, irmãos. Não é também na praça. Aleluia. Também não é na cantina do Mamadou, onde você grita só. Não, não é, irmão. Nem na discoteca. Aleluia.
Não estou a falar que você não pode ficar à vontade na igreja, fica à vontade, mas tudo com temor, tudo com reverência. Aleluia. Você não pode ficar e fazer e estar na igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira. Escuta, irmão, isso é importante. A igreja é de Deus. E Deus vela pela sua igreja. E Deus cuida da sua igreja. E Deus sustenta a sua igreja. E Deus protege a sua igreja. E Deus guarda a sua igreja. E há promessas para a igreja. Aleluia. Quem estiver fora da igreja não vai viver essas promessas. Há promessas que foram feitas à igreja, só para a igreja. E uma delas eu acabei de falar há pouco. O inferno não prevalece contra a igreja. Aleluia. Enquanto você estiver na igreja, o inferno não vai prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.